Estamos aqui no comecinho de 2026 e o assunto que domina tudo, né, a mídia, as conversas, são as eleições. Sem dúvida. E com isso vem aquela dúvida clássica que, assim, paralisa muito o investidor. O que fazer com o dinheiro? Continua aportando todo mês, religiosamente, ou, sei lá, segura o caixa, espera um possível caos para comprar tudo mais barato? É a grande questão. A nossa análise de hoje é justamente sobre esse dilema. O objetivo é a gente sair daqui com uma estratégia bem clara, baseada em dados, em disciplina, para navegar essa incerteza toda sem precisar de bola de cristal. Perfeito. E para começar, acho que vale a pena a gente olhar um pouquinho para trás, para o ano que acabou de fechar, 2025. Certo. Foi um ano de muito ruído, muita incerteza política aqui dentro, cenário geopolítico lá fora super complexo. O sentimento geral era bem pessimista, né? De que as coisas podiam desandar a qualquer momento. Sim, lembro bem. E aí o que a Bolsa fez? O Ibovespa não só andou, ele disparou. Fechou o ano com uma alta de mais de 30%, batendo lá os 160 mil pontos. Esse, para mim, é o ponto de partida ideal para a nossa conversa. Ok, isso é um paradoxo muito interessante. Vamos tentar desconstruir isso. Se a percepção geral era de pessimismo, por que o mercado de ações estava, bom, em festa? O que essa desconexão toda de 2025 ensina sobre tentar prever o que vai acontecer agora, em 2026, com as eleições? Ensina a lição mais fundamental de todas, na minha opinião. O mercado não é um reflexo do humor popular. Não é? Não. Ele é uma máquina de precificar expectativas futuras sobre o lucro das empresas. É isso. Ponto. Aquelas previsões de analistas que a gente vê, Ibovespa 180 mil pontos, Sim, todo ano tem. estimativas de lucro das empresas do índice e projetam um valor. É uma estimativa, um chute bem informado, mas ainda um chute. Ninguém pode garantir uma queda por causa da eleição. E por que não? Porque, assim, intuitivamente, parece que um evento dessa magnitude deveria causar uma revolta no mercado. Porque o mercado é muito eficiente em absorver informação. Todas as pesquisas eleitorais, cada notícia, cada discurso, tudo isso já está sendo, assim, segundo a segundo, colocado no preço das ações. Já está no preço. Já está no preço. O mercado não espera o dia da eleição para reagir. Ele reage o tempo todo. Uma queda ou uma alta muito forte só aconteceria num cenário de surpresa absoluta. Um resultado que ninguém, mas ninguém mesmo, estava prevendo. E vamos combinar, no início de 2026 a gente mal sabe quem serão os candidatos de fato. É verdade. Tentar prever o resultado agora é puro achismo. Certo, então a tentativa de ser vidente está fora de questão. Se não dá para prever, qual é o plano? Qual é a abordagem prática, o passo a passo, para quem quer continuar construindo patrimônio sem essa ansiedade toda? O plano começa com humildade. Aceitar que a gente não controla e não prevê o futuro. A partir daí, a estratégia fica quase mecânica, sabe? No bom sentido. É o famoso feijão com arroz bem feito. O básico que funciona. Exato. A ação principal é a disciplina do aporte mensal. Faça chuva ou faça sol, em janeiro, fevereiro, março, todo mês, uma parte da renda vai para os investimentos. É um compromisso. E como decidir onde colocar esse dinheiro, com o cenário todo parecendo tão nebuloso? Aí entra a nossa bússola. O critério do preço teto. Ele tira a emoção da jogada e coloca a matemática no lugar. Enquanto uma boa empresa da carteira estiver sendo negociada abaixo do seu preço teto, é uma oportunidade de compra. Simples assim. Entendi. O foco é continuar comprando mais participação em negócios sólidos, que a pessoa já estudou e confia, ignorando completamente o ruído de quem vai ganhar ou perder. Você mencionou o preço teto, e esse é um conceito-chave. Para todo mundo ficar na mesma página, como a gente pode definir isso de uma forma simples? É um cálculo sobre lucro, sobre dividendos? Ótima pergunta. A forma mais direta, especialmente para uma carteira com foco em renda, é baseada nos dividendos. A lógica é a seguinte. Primeiro, o investidor define qual o retorno mínimo que ele aceita receber em dividendos por ano. Certo, um percentual. Exato. Digamos que seja 6%, que é um patamar historicamente bem razoável.
Aí pega-se o valor total de dividendos que a empresa pagou por ação nos últimos 12 meses e se divide por essa exigência de 6%, ou seja, por 0,06. Poderia dar um exemplo prático com uma empresa? Fica mais fácil de visualizar. Claro. Vamos pegar o Banco do Brasil, que é bem conhecido. Digamos, hipoteticamente, que nos últimos 12 meses ele tenha pago R$ 5,00 por ação em dividendos e outros proventos. Ok. Se a meta de retorno é de 6% ao ano, a conta é 5 dividido por 0,06. O resultado dá R$ 83,33. Esse é o preço teto. Entendi. Enquanto a ação do Banco do Brasil estiver abaixo de R$ 83,33, a compra faz sentido dentro dessa estratégia porque ela vai entregar o retorno mínimo estabelecido. Acima disso, simplesmente se espera ou se procura outra empresa que esteja abaixo do teto. É um guia racional. Impede de pagar caro demais. Isso faz todo sentido. A disciplina como pilar, guiada por uma métrica objetiva. Mas, sabe, sempre fica aquela vozinha na cabeça do investidor. Sei qual é. E se o mercado despencar 30%? E se o pânico se instalar de verdade? Não seria bom ter um dinheiro separado, um fundo de guerra, para aproveitar essa liquidação? Com certeza. Ter caixa para oportunidades é crucial. É o que separa o investidor que sobrevive de uma crise daquele que prospera nela. E o interessante é que não é preciso parar de investir para construir esse caixa. Como assim? Existem duas estratégias muito boas para isso. A primeira é continuar fazendo os aportes mensais normalmente, comprando as ações abaixo do preço teto, mas em vez de reinvestir os dividendos que caem na conta, eles são direcionados para uma aplicação segura de liquidez diária. Ah, interessante. Esse dinheiro dos dividendos acumulado vira o caixa de oportunidade. Gosto dessa ideia de usar os dividendos para isso porque é um mecanismo quase automático. Não depende tanto da força de vontade, né? O dinheiro pinga na conta e já tem um destino. Mas e para quem tem um perfil oposto, que quer ver a bola de neve dos juros compostos girar o mais rápido possível? Perfeito. Existe o inverso, que é a segunda estratégia. Nela, a regra é reinvestir 100% dos dividendos assim que caia na conta, para maximizar esse efeito. E o caixa como fica? Para construir o caixa, a pessoa mexe no aporte principal. Por exemplo, se a meta é investir R$ 1.000 por mês do salário, ela pode decidir investir, sei lá, R$ 700 em ações e guardar 300 nesse mesmo fundo de liquidez. E qual das duas é melhor? Olha, não existe a melhor. Existe a que se encaixa melhor no perfil psicológico de cada um. A primeira, de guardar os dividendos, talvez seja mais indolor, como você falou. A segunda exige uma disciplina mais ativa. O importante é escolher uma e ser consistente. O objetivo é o mesmo. Quando o mercado entrar em pânico, ter munição para comprar ativos de qualidade a preços que pareciam impossíveis. É curioso como toda essa discussão sobre ano eleitoral foca quase que 100% na política interna, né? Nos candidatos, nas disputas. Mas o Brasil não é uma ilha, certo? Muitas vezes o que acontece lá fora parece ter um impacto até maior aqui. O que é fascinante aqui é exatamente essa dinâmica. Esquecer o fator externo é um erro primário. O nosso mercado é muito, mas muito dependente do fluxo de capital estrangeiro. Dos gringos. Exato. O investidor local pode estar apavorado, vendendo tudo, mas se o cenário global muda e os grandes fundos internacionais decidem alocar dinheiro em mercados emergentes, o Brasil entra no fluxo. E quando o gringo decide comprar, o volume é tão gigante que ele leva o mercado para cima, queira o pessimista local ou não. Isso aconteceu em 2025, né? Foi um fator determinante na alta de 2025. A maré global pode levantar nosso barco mesmo que a tripulação aqui esteja remando contra. Nossa. E isso leva a um insight fundamental que serve para qualquer eleição. Um governo não precisa ser excelente para o mercado reagir bem. Muitas vezes basta que ele seja percebido como menos pior do que as expectativas catastróficas que estavam no preço. O sarrafo está baixo. Exatamente. Vimos isso se repetir. Em eleições passadas, a expectativa era de desastre, mas o governo eleito simplesmente não implodiu o país. O sarrafo estava tão baixo que só andar em linha reta já foi visto como uma vitória pelo capital estrangeiro que voltou com força.
Essa lógica se aplica perfeitamente para 2026. Vamos falar um pouco do lado emocional que, confesso, é o que mais pega. Ver o patrimônio subir e descer a cada notícia é uma montanha-russa que pode levar a decisões terríveis, como vender tudo no fundo do poço por medo. Como treinar esse músculo da paciência? Essa é a arena onde o jogo é ganho ou perdido. O comportamento do investidor é infinitamente mais importante que a capacidade de ler um balanço. E a boa notícia é que esse controle pode ser treinado. Como? A primeira regra, o alicerce de tudo, dinheiro de bolsa é dinheiro de longo prazo. Não é o dinheiro para pagar o boleto da faculdade mês que vem. Se for, o estresse é real e justificado. E a pessoa deveria vender, porque aí não é investimento, é aposta. Certo, essa separação é a base da sanidade. E depois disso, quais são os exercícios práticos para fortalecer essa disciplina? O segundo passo é entender que paciência é uma habilidade, e se há uma habilidade, pode ser desenvolvida. Um exercício prático e muito poderoso para momentos de pânico é mudar o foco da métrica. Mudar o foco. Sim, em vez de abrir o aplicativo da corretora e olhar o valor total do patrimônio, que eu chamo de métrica do ego, a pessoa deve olhar a quantidade de ações que possui. Se os aportes mensais continuam, mesmo com o mercado caindo, o número de ações estará sempre crescendo. E é esse número, essa quantidade de tijolos, que vai gerar a renda passiva no futuro com os dividendos. Gosto dessa analogia. É a diferença entre olhar o placar do jogo a cada segundo e focar em ver se o time está contratando bons jogadores. Um é volátil, o outro é construção. E sobre o bombardeio de notícias, como se proteger? Aqui entram duas coisas: o pensamento contrário e a capacidade de ignorar o ruído. A regra de bolso é: quando o otimismo é geral, eufórico, tenha cautela. Quando o pessimismo é total, quando o medo está no ar, é aí que nascem as melhores oportunidades. Comprar no pânico. Vai dar um frio aí na espinha, mas é preciso comprar mesmo assim. E para isso, é vital se blindar do terrorismo informacional. As manchetes são feitas para gerar cliques, não para informar. A habilidade mais rara hoje não é matemática, é interpretação de texto e de contexto. E a comparação, né? Exato, a prática mais libertadora de todas. Pare de se comparar. A jornada financeira de cada um é única. Focar na própria estratégia, no próprio feijão com arroz, é o único caminho. Toda essa lógica é muito convincente na teoria. Manter aportes, focar em boas empresas, ignorar o barulho. Mas, na prática, olhando a história recente, essa estratégia se provou mesmo superior? Temos dados que comprovem isso? Contra fatos não há argumentos. E os dados são absolutamente claros. Um levantamento feito agora em janeiro de 2026 analisou exatamente isso. Pegou o desempenho de uma carteira de ações teórica, que chamamos de carteira previdenciária. Certo. E comparou com os principais indicadores do mercado nos últimos 10 anos. De janeiro de 2016 até o início de 2026. E o que compõe essa carteira previdenciária? Que tipo de empresas são essas? São empresas de setores perenes, essenciais. Setor elétrico, como a Taesa, setor bancário, como Itaú ou o próprio Banco do Brasil, seguradoras, como a BB Seguridade, saneamento, como a Sanepar. Negócios que, independentemente do governo, as pessoas continuarão precisando de energia, de banco, de seguro, de água. Empresas resilientes. Exatamente. O estudo simulou aportes mensais constantes nessas empresas ao longo de uma década inteira, que incluiu crise de 2016, eleição de 2018, pandemia de 2020, eleição de 2022. Um período de estresse máximo. E qual foi o resultado dessa comparação com IPCA, CDI e o próprio Ibovespa? O resultado é gritante. A carteira previdenciária, com essa estratégia simples de aportes constantes, teve um desempenho muito superior a todos os outros indicadores. E não é só o resultado final, é a trajetória. Como assim? Quando se olha o gráfico, vê-se que ela sobe de forma muito mais consistente. Claro que ela balança nas crises, mas as quedas são menos acentuadas e a recuperação é mais rápida.
Ela prova matematicamente que a seleção de bons ativos e a disciplina de aportar sempre superam, no longo prazo, qualquer tentativa de adivinhar o mercado. Simplesmente não tem como brigar contra os dados. Resumindo toda a nossa conversa, então, a grande lição para atravessar um ano como 2026 parece não ser desenvolver uma habilidade de prever quem vai ganhar a eleição. Longe disso. A chave está na disciplina, quase monótona, de seguir uma estratégia. Focar nos aportes regulares em empresas sólidas, usando guias racionais como o preço-teto e, talvez o mais difícil, dominar as próprias emoções para não sabotar o plano. Exatamente essa a conclusão. E para deixar uma reflexão final, um pensamento para maturar. Talvez a pergunta mais importante para o investidor de longo prazo esse ano não seja quem vai vencer a eleição. E qual seria? Talvez uma pergunta muito mais poderosa seja: independentemente de quem vencer, quais são as empresas que com certeza continuarão sendo essenciais para a sociedade, vendendo seus produtos e, consequentemente, lucrando nos próximos 10, 20 ou 30 anos? A resposta para essa pergunta é um guia muito mais seguro do que qualquer previsão política. Bem-vindos ao debate. Em um ano de eleição como 2026, a volatilidade no mercado parece quase uma certeza, e com ela vem aquela dúvida: qual é a melhor estratégia para o investidor? A questão que a gente vai discutir hoje é justamente essa. Devemos manter a disciplina dos aportes mensais, comprando de forma consistente, ou será que é mais inteligente segurar um pouco de caixa, se preparando para aproveitar as quedas que podem surgir? Eu defendo que a consistência é a chave. Manter a rotina de aportes em bons ativos, independentemente do ruído político, é a estratégia mais robusta a longo prazo. Já eu vou argumentar que, em um cenário tão previsivelmente instável, a prudência pede uma abordagem mais tática, onde formar uma reserva de oportunidade não é especulação, mas sim preparação, sabe? A minha visão, ela se baseia num princípio simples. Tentar prever os movimentos do mercado é um exercício de futurologia que raramente funciona. Vamos lembrar de 2025. O pessimismo era generalizado, muita gente esperando uma grande queda para comprar, e o Ibovespa fechou com uma alta de mais de 30%, passando dos 160 mil pontos. Isso ensina que o mercado não se move com base no consenso, né? Muitas vezes ele faz o oposto. A melhor abordagem é a humildade, seguir comprando ações de boas empresas abaixo do seu preço-teto, ou seja, o valor máximo que a gente considera justo pagar para garantir um bom retorno com dividendos no futuro. Entendo a lógica, mas existe outro lado dessa moeda. Não se trata de adivinhar o futuro, mas de se preparar para uma realidade quase certa, a volatilidade. Anos eleitorais são marcados por solavancos. O mercado reage a cada pesquisa, a cada notícia. Ter uma reserva de caixa nessas horas não é desconfiar do carro, é levar um step na viagem, entende? Você espera não precisar, mas se o pneu furar, você está pronto. Uma forma de fazer isso seria, por exemplo, continuar com um aporte mensal, mas reter os dividendos para formar essa reserva, pronta para ser usada quando o pânico de outros criar boas oportunidades. Mas ao acumular caixa, você não está na prática fazendo uma aposta de que o mercado vai cair. Isso é o que chamamos de market timing. Se a queda não vier, ou não for tão forte quanto esperado, o investidor fica para trás, perdendo o custo de oportunidade de ativos que continuaram se valorizando. Fatores como o fluxo de capital estrangeiro podem sustentar a bolsa, mesmo com todo o barulho político interno, não é? Olha, a minha preocupação com essa abordagem rígida é que ela ignora o óbvio. Não é uma aposta, é um seguro. O objetivo não é acertar o fundo do poço, e sim ter liquidez quando o terrorismo informacional da mídia criar distorções claras nos preços. Estar preparado para comprar quando o pessimismo é generalizado é uma vantagem estratégica enorme. É comprar qualidade com desconto, simplesmente porque o mercado está com medo. Esse é um ponto relevante, mas eu o enquadraria de outra forma. O maior perigo para o investidor de longo prazo não é a volatilidade, mas sim o pânico que ela gera. A disciplina de seguir aportando é o que protege a pessoa.
Dados de 2016 a 2026 mostram que uma carteira previdenciária com foco em empresas de setores perenes superou todos os principais indicadores, atravessando crises e outras eleições. A disciplina vence a tentativa de ser mais esperto que o mercado. É um argumento forte, mas e o fator comportamental? Para muita gente, ver o patrimônio cair 20% em um mês é desesperador. Ter um plano de ação, tipo, vou usar meu caixa para comprar quando isso acontecer, pode ser a âncora psicológica que impede a pessoa de vender tudo no fundo. É uma ferramenta de gestão emocional. Mas essa gestão emocional não é só uma desculpa para justificar o market timing? Como você diferencia um investidor estrategicamente preparado de um que está simplesmente com medo e, por isso, deixando o dinheiro parado? A diferença está no plano. O medroso não tem plano, ele reage. O preparado age. Ele define que vai usar o caixa em quedas de X% em determinados ativos. A rigidez de apenas continue aportando pode ser tão prejudicial quanto não ter plano algum, pois ignora a natureza humana. Em resumo, a minha posição é que a disciplina inabalável dos aportes constantes em ativos de qualidade, seguindo o critério do preço-teto, é a estratégia mais segura. Ela nos protege do erro de tentar adivinhar o que o mercado fará, algo que historicamente se prova ineficaz. E eu concluo reforçando que, em períodos de alta incerteza, complementar essa disciplina com uma reserva de caixa estratégica oferece flexibilidade. Permite não só mitigar riscos, mas principalmente capitalizar as oportunidades que a própria volatilidade do período eleitoral certamente irá gerar. Fica claro que não há uma resposta única. Ambas as estratégias valorizam o investimento contínuo, mas divergem fundamentalmente na gestão do risco e da oportunidade em um cenário tão particular. Exatamente. A decisão final recai sobre o perfil de cada investidor, mas a reflexão sobre como navegar estes períodos turbulentos é, sem dúvida, essencial. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.